Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: ainda existe ligação entre nós? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o Green Gold, e a opção número 2, o quartzo fumê rutilado. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se existe ainda ligação entre a gente e, se possível, que tipo de ligação é essa, tá? Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar descobrir se ainda existe ligação entre nós. Opção número 1, Green Gold, e a opção número 2, o quartzo fumê rutilado, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem conseguiu se conectar e já escolheu o Green Gold, deixa eu colocar em cima da madeirinha, talvez fique mais fácil. Opa, para cá. Então vamos lá, para quem escolheu o Green Gold, ainda existe ligação entre nós? Eu não aceitei porque eu não tinha feito a pergunta, tá, gente? Ainda existe ligação entre nós? Para quem se conectou com o Green Gold, caiu a carta do julgamento. Gente, o julgamento é uma das cartas que nos falam de possíveis ligações de vidas passadas, né? Possíveis ligações de outros tempos. E o julgamento também é a carta que mais nos fala de reconciliação no deck todo. O julgamento nos fala daquilo que se julgava morto voltando à vida, daquilo que se julgava morto voltando a acontecer. Então, por essa carta, é muito provável que vocês ainda tenham uma ligação. É muito forte também a possibilidade para a maioria das pessoas de se tratar de amor de vidas passadas. Lembrando sempre que relacionamento de vidas passadas, primeiro, não significa que vocês vão ficar juntos. Segundo, não significa em hipótese alguma que é um conto de fadas, muito pelo contrário. O relacionamento de vidas passadas a gente está vindo para resolver problemas e não para tirar férias. Então, o relacionamento de vidas passadas, geralmente, ele é um relacionamento mais complicado. Ele é mais sofrido, ele é mais doído, ele é mais trabalhoso, até que ele consiga ser feito, até que ele consiga ser estruturado, tá? Então, mas vamos ver com as demais cartas aí o que nos fala. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Vamos lá? Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Vamos ver? Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Mostra pra gente. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o Green Gold. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 5 de ouros, 5 de ouros, 10 de ouros, 9 de ouros, 2 de paus, lua, 10 de copas, e a carta do corte é um as de paus.
Gente, aqui existe ainda ligação sim, tá? E existe grandes chances de ter um retorno ainda nessa situação. A gente abre com o julgamento, que é a carta que mais fala de reconciliação, e a gente fecha com um as de paus, que fala de inícios ou reinícios baseados na paixão, na vontade, no desejo, na intensidade. Acredito que vocês dois estejam mal aí, por não estarem juntos, ou estarem meio afastados, ou estarem desconectados no momento. Porque a gente abre o jogo com um 5 de ouros. O que é o 5 de ouros? É a carta da carência, a carta da sofrência. A gente se sentindo sozinho, perdido, triste, abandonado, no frio, na chuva. É uma carta, como eu sempre brinco, né, de morder pé de mesa de boteco. É bem isso, porque o 5 de ouros é uma carta da gente se sentindo desamparado diante das situações. A gente se sentindo sozinho diante das situações. Seguido de um 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade, da solidez. Mas como eu costumo falar, o 10 de ouros é a carta que fala do lar, porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que você volta ali depois do seu dia de trabalho, né? Mas lar é o lugar que você volta, ou a pessoa que está com você, e você se sente bem, você se sente completo, você se sente feliz, onde você é você mesmo. Você não precisa usar de máscaras, você não precisa usar de subterfúgios para conseguir as coisas. Você é você. É onde você não representa nenhum personagem, né? Então o 10 de ouros aqui no jogo, ele fala muito de uma sensação também de bem-estar que a pessoa e vocês têm quando estão juntos. É uma ligação forte, é uma ligação verdadeira, na verdade, né? Porque o 10 de ouros você é verdadeiro. Você é você não precisa usar máscaras. Só que vem seguido de um 9 de ouros. O que é um 9 de ouros? O 9 de ouros é a carta do amor próprio. O 9 de ouros pede pra gente, é muito importante a gente saber se priorizar. É muito importante a gente também saber pôr limite nas coisas. Sobe no salto, não desce dele. Se ame, se respeite, se priorize. É interessante que como eu fui viajar o final de semana, eu não gravei os vídeos no sábado. Então esse vídeo eu tô gravando hoje mesmo. Antes de começar as minhas consultas, eu tô gravando o vídeo para vocês. Porque como eu fui viajar, não tive o tempo de gravar todos eles, né? E eu tava lendo, porque eu leio todos os comentários que saem no canal. E uma pessoa colocou que ela não vai mais assistir os vídeos porque o tarô causa ansiedade. Gente, isso é amor próprio. Porque se vocês não se conhecerem, vocês têm que se conhecerem, vocês têm que saber até onde vocês podem ir, o que vocês podem fazer. Se o tarô está te trazendo ansiedade, é melhor você não assistir mesmo. Porque você tem que conhecer os seus limites, você tem que saber aquilo que te faz bem ou não. Então, o 9 de ouros, ele fala muito disso, dessa completude, dessa você se conhecer, você saber até onde você pode ir. Você quer ser amada? Se ame. Você quer ser respeitada? Se respeite. Você quer ser priorizada? Se priorize. Como que você quer que o outro te ame, que o outro te respeite, que o outro te priorize, se nem você faz isso por você mesmo? Então o 9 de ouros, ele pede muito isso, a necessidade de um autoconhecimento, e a gente vê o que a gente pode fazer por nós mesmos em primeiro lugar. Porque quando a gente ama profundamente, a gente coloca o outro na frente, né? E isso é um grande erro, porque se a gente quer ser amado, a gente vai ter que se amar primeiro, se respeitar primeiro, se priorizar primeiro. Então essa carta pede isso pra gente. Sobe no salto, por mais que o pé doa, não desça dele, porque só assim vocês vão ter o reconhecimento que vocês tanto querem da outra parte também. Tá? Não aceitem migalhas, não aceitem pouco, porque se vocês aceitarem o pouco, vai ser o pouco que vocês vão receber para a vida de vocês. Tá? Então é um momento de tentar dar uma guinada na situação. É o momento de se amar, de se priorizar, de se respeitar, fazer aquilo que faz bem para vocês. Se assistir às tiragens do tarô não está sendo legal, não estão te fazendo bem, tenham a honestidade de vocês com vocês e parem de assistir. Ou deem um tempo, se for o caso, mas vocês têm que aprender a se priorizar para que a vida também priorize vocês. Em seguida desse 9 de ouros, eu tenho um 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que fala muito de dúvida.
É uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, mas muitas vezes a pessoa também não sabendo qual o caminho seguir, qual o rumo tomar, porque o 2 de paus é uma pessoa que geralmente é um andarilho que está vindo por uma estrada e se depara com uma bifurcação. E ele tem que escolher qual dos dois lados ir. Tanto que a gente usa o termo parado como um 2 de paus. É por causa disso que muita gente realmente não sabe o que fazer e acaba ficando estagnado ali. Esse deck é uma pessoa que está esticando uma mão em direção a 2 cetros. Nós temos um cetro com o Sol e um cetro com a Lua. Mas ele está esticando uma mão só, ele consegue pegar um só. E agora, o que eu faço? Eu procuro ou não procuro? Eu começo de novo ou não? Eu dou mais uma segunda chance, ou uma terceira, ou uma 20ª chance à situação? Ou sigo sozinho? Ou seja, existe paixão, existe desejo, mas existem dúvidas também aqui que têm que ser contornadas entre vocês, tá? Existe grande confusão emocional. Olha a Lua aqui em seguida. A Lua é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas a Lua é uma carta que nos fala da gente perdido emocionalmente diante das situações. A gente perdido emocionalmente sem saber o que fazer diante das coisas, né? Então a gente precisa também tentar tirar esse véu da ilusão. A gente precisa aprender também a olhar as coisas com um pouco mais de claridade, com um pouco mais de objetividade, porque a Lua ela é nebulosa, né? Então a Lua faz com que muitas vezes a gente fique romantizando demais as coisas e não coloca tanta praticidade diante da situação. Então tentem olhar as coisas com mais claridade, com mais objetividade, porque aqui existe grande chance de se ter um final feliz dessa situação. A gente fecha o jogo com um 10 de copas. O 10 de copas é a carta do final feliz. É uma carta que fala de casamento, é uma carta que fala de união, é uma carta que fala de formação de família. Para muitos tarólogos é a carta que mais fala de sentimento, que mais fala de emoção. Para mim sempre foi o 2 de copas, mas para a maioria dos tarólogos é o 10 de copas. Então a gente percebe que existe muita emoção, que existe muito sentimento, muitos aqui são relacionamentos de vidas passadas e existe uma grande chance de vocês retomarem essa situação. Julgamento e as de paus fechando o jogo. Todo as nos fala de começar ou recomeçar uma situação, de iniciar ou reiniciar uma situação. E o as de paus nos fala de começos ou recomeços com paixão, com vontade, com desejo, com intensidade. Então é muito forte aqui uma reaproximação de vocês. Então, respondendo, ainda existe ligação entre nós? Existe. É uma ligação extremamente forte, 10 de copas, 10 de ouros, julgamento, tá? É uma ligação que pode sim se estruturar, é uma ligação que pode sim ainda ter um final feliz, né, nessa conexão e nessa ligação de vocês, tá? A maioria aqui pode se tratar sim de relacionamentos de vidas passadas. Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo fumê rutilado. Sai Green Gold, entra quartzo fumê rutilado. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o quartzo fumê rutilado. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o quartzo fumê rutilado. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o quartzo fumê rutilado. Mostra pra gente. Ainda existe ligação entre nós para quem se conectou com o quartzo fumê rutilado. Nós temos a carta da torre. A torre, gente, é uma carta que fala de abalo, de desestrutura. A torre, no sim ou não, ela nos responde negativamente, então seria que não existiria. Mas a torre também é uma carta que fala muito da gente mexendo, abalando, desestruturando a base, a estrutura da pessoa, desfazendo essa estruturação. Então a torre, ela vem aqui
em duas situações. Ou vocês abalam extremamente essa pessoa, né, as bases dessa pessoa, ou as estruturas de vocês estão extremamente abaladas. Só que a torre também não é o bicho-papão que as pessoas mostram. Porque a torre nos fala o seguinte: tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real, de uma base firme, pode ser reconstruída. Aquilo que a gente constrói em cima da areia, a tendência é que ele venha abaixo. Só que aí não é um castigo, é um livramento. Então a torre também, ela vem muitas vezes num sinal de que a gente precisa reestruturar e reconstruir a nossa história com a pessoa, só que dessa vez de uma forma coerente, de uma forma certa, de uma forma positiva para ambos, tá? Vamos ver o que o tarô nos fala aqui para a gente tentar entender o que essa torre está querendo nos falar. Ainda existe ligação entre nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Ainda existe ligação entre nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Ainda existe ligação entre nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado. Ainda existe ligação entre nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, vamos ver. Ainda existe ligação entre nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, mostra pra gente. Ainda existe ligação entre nós? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, cortando em 3, deck do meio, nós temos enamorados, 4 de ouros, 2 de paus, 5 de copas, 7 de copas, justiça, e a carta do corte é um 6 de espadas. Gente, mais perdido que cego em tiroteio, né? Eita pessoa perdida que vocês foram arrumar. A gente começa com a torre, falando das coisas abaladas, das coisas mexidas, das coisas desestruturadas. A gente começa o jogo com a carta dos enamorados, que é uma carta que fala de muita emoção, de muito sentimento, mas a gente não sabendo ao certo o que fazer da situação, como se posicionar diante dela. Os enamorados, ele sempre é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas também sempre fala da gente não sabendo ao certo o que fazer. É uma carta que fala de dúvida. Pode ser dúvida entre duas pessoas, pode ser dúvida entre assumir um compromisso, pode ser dúvida entre começar uma relação ou continuar solteiro, começar uma relação ou se dedicar ao profissional, começar uma relação ou, sei lá, e viajar. Ou seja, os enamorados sempre falam que emoção existe e não existe dúvida com relação ao que se sente, mas existe dúvida com relação ao que fazer com isso que se sente. Então aqui a gente percebe que existe emoção, mas a pessoa é meio perdida, ela tem um forte apego. Olha aqui o 4 de ouros, a carta do apego, a carta do avaro, é meu, me pertence, está no meu caminho, mas também não fala. Porque o 4 de ouros é uma carta que a gente não verbaliza os nossos sentimentos, né? A gente não verbaliza as nossas emoções. Apesar de existir um grande apego com relação a vocês, essa pessoa não coloca isso para fora. Ela não fala das verdadeiras emoções, dos verdadeiros sentimentos. Seguido de um 2 de paus. O 2 de paus saiu na primeira tiragem também. O 2 de paus é aquele andarilho que está vindo por uma estrada e se depara com uma bifurcação. E agora, para onde que eu vou? Vou pela direita ou vou pela esquerda? A gente usa o termo parado como um 2 de paus, vem dessa carta. A pessoa está tão perdida ali diante da situação que ela simplesmente não sabe o que fazer. Ela não sabe se vai para cá ou vai para lá. Nesse deck, a pessoa está esticando uma das mãos, né, em direção a 2 cetros. Nós temos um cetro com o Sol e um cetro com a Lua. E ele está esticando uma mão, ele consegue pegar um só. Qual que ele vai pegar, o Sol ou a Lua?
Então é uma carta que fala da pessoa, na verdade, gente, com muita emoção, com muito sentimento, mas simplesmente não sabendo o que fazer diante da situação. E tem mais agravante aqui, né? A gente vem em seguida com um 5 de copas. O que é o 5 de copas? O chorar sobre o leite derramado. Essa pessoa provavelmente olha para essa situação e pensa muito mais nas dificuldades, nos obstáculos, nos problemas que teriam que ser enfrentados para se viver essa história, para se viver esse amor. E o que acontece? Quando a gente olha uma situação pelo lado negativo, a gente pede mais negatividade para o universo. Quando a gente olha a situação pelo lado positivo, a gente pede mais positividade para o universo. Se eu olho a situação pensando nos problemas que eu vou ter que enfrentar, eu vou receber mais problemas. Se eu olho para a situação pensando na solução desses problemas, o universo me encaminha isso. E essa pessoa, provavelmente, ela olha pelo lado mais negativo. Olha aqui, esse 5 de copas ele é diferente, porque geralmente a pessoa está olhando para 3 taças que estão ali viradas, emborcadas, né? E lamentando, mas nas costas dela tem 2 taças intactas, 2 taças em pé. Esse deck, a pessoa tem 3 taças na cabeça, está segurando uma, mas ela está focando numa taça que caiu e quebrou. Então ela tem nas mãos dela a possibilidade de recomeçar, porque olha aqui um as de copas. Fazer com que essa relação se torne uma coisa leve, gostosa, fluida, prazerosa, que é um 3 de copas, mas no entanto ela olha para a taça que quebrou. Algo aí aconteceu que não deu certo, que ruiu, que caiu, que desestruturou, e é nisso que a pessoa foca. Conclusão, o universo manda mais problemas. E isso acaba gerando o quê? Um 7 de copas. O que é o 7 de copas? A carta do e se. E se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu vou por esse lado? E se eu vou pelo outro? As mais pessimistas vão falar, porque tá cheio de contatinho, porque o 7 de copas também fala de contatinho, mas aqui ele não tá vindo. Olha aqui o 5 de copas agindo também em vocês. Mas aqui o 7 de copas ele não tá vindo como a carta dos contatinhos. Ele tá vindo devido aos enamorados e um 2 de paus como a carta do que não saber fazer com o que sente. Porque o 7 de copas é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas a pessoa não sabe simplesmente qual o rumo, qual o caminho, qual a direção dar. E se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu for pelo outro, e se eu der a volta, e se eu for em linha reta? Então a gente percebe que a pessoa está muito perdida diante do que ela sente, está muito sem saber o que fazer com as próprias emoções, como se posicionar diante da situação. E em seguida a gente tem a justiça, que é uma carta de racionalidade. Desculpe, é uma carta de racionalidade. Então a necessidade, gente, de se tentar olhar essa situação de uma forma um pouco mais racional, de uma forma um pouco mais prática, mais objetiva, mais pé no chão, mais senhor da situação, tá? Porque a justiça, ela pede racionalidade e equilíbrio diante do que a gente está fazendo. Um juiz, para decretar uma sentença, ele não pode deixar levar pelas emoções. Ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser racional diante da situação para poder ser coerente também no parecer dele, né? na sentença dele. Então a justiça ela pede para a gente a necessidade de vocês tentarem ser práticos, ser racionais, ser objetivo diante dessa situação. E a nossa carta do corte é um 6 de espadas. O que é o 6 de espadas? Muitas vezes, gente, a gente precisa se afastar de uma situação para tentar entender melhor essa situação. Porque o 6 de espadas é uma pessoa, e essa pessoa está sofrendo, hein? É uma pessoa que entra num barco, ela rema esse barco num lago. Água significa emoção, significa sentimento. Mas ela rema esse barco procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas. A partir do momento que a nossa emoção, porque a água é emoção, está mais ali contida, está mais ali sobre o nosso controle, né? A gente pode pensar, refletir, estudar e decidir melhor o que fazer diante de uma situação. Então, o 6 de espadas, geralmente, ele é um afastamento que não é muito longo, não. É um afastamento necessário para que a gente se desloque, para poder entender melhor tudo o que está acontecendo, se posicionar, buscar um equilíbrio. Olha a justiça aqui.
através da racionalidade, para aí sim se posicionar, aí sim se colocar diante da situação. Mas respondendo à pergunta, ainda existe ligação entre nós? Existe. O próprio 4 de ouros fala, né, de um sentimento muito forte aí de apego. Mas existe também sentimento, existe também tesão, mas existe uma visão muito negativa da coisa. Então, na verdade, essa torre aqui, ela vai ter que ruir. Essa torre vai ter que cair, ser desmantelada, para que vocês possam vir a construir novamente uma torre no lugar, só que agora de uma forma certa, de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, né? Mas ainda existe sim ligação entre vocês, existe sentimento, e aqui, devido a essa carta de afastamento racional, eu acredito que a pessoa vai se afastar, a pessoa vai ficar ali na dela, vai tentar buscar um equilíbrio, buscar ali uma harmonização, e depois, através da racionalidade, provavelmente tem uma reaproximação. Porque existe sentimento de posse, existe desejo, mas a própria pessoa não sabe o que fazer com o que sente. Então tem que demolir mesmo essa torre, ela tem que cair, para vocês terem a oportunidade de construir novamente a história de vocês, só que agora de uma forma mais coerente, mais real, mais verdadeira. Para poucas pessoas aqui, seria mesmo uma finalização. Deixa ruir, acaba, segue adiante, mas a grande maioria tem ainda conexão entre vocês, tem ainda ligação entre vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.